boa noite. Hoje numa configuração um pouco diferente, estou em trânsito, literalmente em trânsito, falando diretamente do celular, mas estamos aqui essa noite com Késia. Eu vou começar por ela, porque ela é mais tímida, então quero já deixar ela no fogo. Boa noite, Késia. Boa noite. Nossa, mas que querido você. Eu sempre sou. Priscila Couto, boa noite, Priscila. Boa noite, pessoas, tudo bem? Eu já não sou tão tímida assim como a Kézia, né? Sou mais solta. E meu chefe, Anderson Clayton. Boa noite, Anderson. Boa noite, cara. Eu também sou tímido, tá? Ué, tá rindo por quê? Não, hein? Não entendi. Ai, Jesus. O Nélio tá com a gente também. Eu também não entendi. Daqui a pouco o Nélio tá com a gente também. Para não botar a Kézia no fogo mais uma vez, já que você é um pouco menos tímida, conta para um conceito, como é que funciona. E, enfim, me conta um pouco disso. Como que é? Não te ouvi direito, Bruno. Como funciona o Cariocas em Rede, né? Eu acho que foi isso. Ah, legal. Que ficou picotada. Vamos lá. Isso mesmo, é que eu tô no trânsito, gente, já tô chegando. Legal, vamos lá. O que acontece? O Cariocas é uma ideia minha e da Pri aí do início do ano. A gente percebeu que existe uma distância muito grande entre o que as universidades ensinam para os profissionais e o que esses profissionais encontram, né, no mercado de trabalho. Existe uma distância aí muito grande, realmente. E isso dado aí o trabalho da Pri enquanto assessora de carreira, isso dado a mim enquanto atuante aí falando de vendas, falando de negócios, essa galera sai de uma aula de empreendedorismo ou de alguma coisa nesse sentido e entra dentro de um negócio ou olha para um negócio de uma maneira muito crua. E aí a gente percebeu que, poxa, peraí, existem coisas aqui importantes para serem ditas e alguém precisa falar e, poxa, vamos assumir esse compromisso com a sociedade, né? Vamos fazer esse trabalho acontecer hoje dentro do Rio de Janeiro? Vamos fazer acontecer. E aí, a partir disso, a gente criou os pilares do Cariocas em Rede, que é aprendizado, desenvolvimento e networking. E aí a ideia é fazer dessa galera junto, aprender junto, né? Então, cada um traz um pouquinho, a Pri traz a expertise dela, eu trago a minha, e aí parceiros como você, como o Anderson, como o Nélio, como o Vitor Matoso, enfim. E a gente, junto, vai potencializar aí de maneira exponencial o que as pessoas de melhor enquanto profissional podem aplicar no seu dia a dia, em suas carreiras, em suas vidas, enfim. E a ideia do Cariocas é exatamente essa. Então, assim, aprendizado, desenvolvimento e networking, hoje dentro da cidade do Rio de Janeiro. A gente ainda tem um sonho aí de ser um pouco maior, mas hoje dentro do Rio de Janeiro. E reunir essa galera para a gente trocar ideia junto, trazer temas importantes, trazer a realidade do dia a dia, né? E o Rio é muito deficiente, aplicado. né, Kézia? Desculpa, porque acho que acho que a sua conexão está sobrepondo, eu estou na rua, né? O Rio, acho que ainda é um lugar muito deficiente desse tipo de evento, né, Priscila? Muito, muito. Na verdade, São Paulo acontece muito mais esse tipo de ações, mas eu acredito também, Bruno, que se a gente tivesse mais incentivo por parte das pessoas para participar, a gente teria mais eventos. A Isabela Cavaleiro, por exemplo, que faz o evento do Troca, que eu e Kézia, a gente foi em São Paulo, ela faz eventos há muitos anos, mais de 5 anos, gratuitos, tá? Quando ela cobra R$20, que é uma contribuição de anjo que ela faz ações sociais. E ela tem, em média, 70% de ausência. E é um número muito grande, muito considerado, visto que as pessoas sempre pedem ações desse tipo, né? Para quem está buscando recolocação, que não adianta ir em evento caro, porque eu não tenho como contribuir. Com Cariocas, eu não posso reclamar, tá? A gente não tem um público muito grande, mas a gente vem crescendo. O primeiro teve, sei lá, 20 pessoas, o segundo teve 30, e a gente agora acho que vai bater 50
se a gente não segurar, porque cada dia a gente está vendendo mais ingressos e as ausências que a gente tem é muito pequena. A gente acho que não tem, né, Kézia, nem 15 ou 10% de ausência. Todo mundo que compra, todo mundo que participa, ela está bem fresquinha. E o que é mais interessante, cada vez a gente tem um público melhor. E quando eu falo melhor, assim, vou mudar a palavra, cada vez a gente tem um público novo. O segundo Cariocas, praticamente 40% das pessoas eram pessoas que não me conheciam e nem conheciam a Kézia pessoalmente. Foram pessoas que viram o projeto, foram indicadas por outras pessoas e acabaram indo. E agora no terceiro, então, tá metade. Eu tive o Anderson, a gente estava lá no sábado passado no Solidariedade e eu estava sorteando evento por Cariocas, e assim, coincidentemente sorteou 2 pessoas que eu não conhecia, que elas falaram assim, não, eu já comprei o ingresso. Sorteia outro nome porque eu já comprei o ingresso. Então, a gente está vendo... É verdade. Pois é. A gente está vendo essa visibilidade, entendeu? De pessoas que só acompanham a gente pela rede e querem também assistir o Anderson falando, querem assistir o Nélio. Então, está tendo muito essa interação das pessoas. E isso é muito bom, né? Porque faz com que a gente crie mais eventos. A gente quer levar para São Paulo... Mas a gente está... Eu queria fazer só mais um adendo. Fala. Desculpa te interromper, Pri, mas eu queria fazer um adendo importante, assim, que o Bruno fala que... o Bruno falou que o Rio de Janeiro é carente desse tipo de evento e tal, e existe em mim também essa questão social sobre existir um movimento de levante, novamente, né, do estado do Rio de Janeiro, não somente da cidade. Então, assim, nós temos sim... mesmo diante de todo o cenário ruim, nós temos sim bons profissionais aí dispostos a fazer uma entrega com responsabilidade e alta performance dentro das empresas que estão aí com vagas em aberto. Nós temos com certeza aí bons profissionais interessados nesse desenvolvimento, para realmente contribuir para o levante novamente do Rio de Janeiro enquanto estado, enquanto cidade e etc. Olha, tá chegando em casa, hein? Estou chegando em casa, gente. Mas, por favor, continuem tocando aí. Anderson, é com você. Anderson, vou te fazer uma pergunta, então. Cada vez mais você está participativo, levando pelo RevTech que você tem, e por isso que você foi convidado para participar, essa coisa da tecnologia, do mercado 4.0 para as pessoas. Você percebe mais receio das pessoas ou mais otimismo em relação a isso? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você e a Kézia pelo evento, tá? Aqui publicamente, porque, de fato, o Rio está carente desse tipo de iniciativa, né? Uhum. A gente vê algumas pessoas fazendo algumas coisas, como teve o evento lá de sábado, né? Que foi bem bacana. Enfim, a Pri também teve aí a possibilidade de participar, então foi bem legal. Mas um evento como esse faz muita diferença, a gente tem que ter cada vez mais esse tipo de iniciativa. Então, vocês estão de parabéns aí por tentar trazer esse conteúdo e essa iniciativa aí para o Rio de Janeiro. Sobre a sua pergunta, Pri, hoje eu ainda recebo mais receios, tá? Diria que bastante. Apesar de todos os esforços da gente no projeto RevTech de tentar fomentar cada vez mais esse assunto, tentar acalmar as pessoas, a gente ainda percebe assim muita preocupação. Primeiro porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem, que não sabem exatamente o que é, e pela falta de informação
acredita em determinados tipos de informações que muitas vezes são passadas de maneiras, assim, não vou dizer indevidas, mas de maneiras soltas, né? E o que eu vejo também são muitas pessoas falando sobre esse assunto, mas também só falando o que vai acontecer, né? O que vai acontecer no que eu digo assim, o RH vai ser impactado pela inteligência artificial. Eu acho que isso aí todo mundo já sabe. Mas beleza, você vai ser impactado. Mas e aí, eu faço o quê? Entendeu? Então, ou seja, é esse tipo de conteúdo, de material, de preparação que as pessoas estão precisando. E é justamente isso que a gente tem tentado fazer na Revtech, entendeu? Tentar preparar essas pessoas, tentar acalmar e tentar prepará-las para esse novo mercado, né? Vou dar um exemplo aqui. Hoje, por exemplo, eu recebi uma pergunta, não foi a primeira vez que me perguntaram isso, depois do post que eu fiz sobre o mercado, no mercado de trabalho, né? Justamente para a nossa live de hoje. Aí me perguntaram como que ficaria as famílias, ou seja, o conceito de família, né? Dentro de todo esse mercado, dentro de tanta tecnologia, etc. Acabou a família, não existe mais, enfim, pai, mãe, filhos, deixa de existir. Então, assim, esse tipo de pergunta fica claro, né, para a gente que ainda está muito obscuro para algumas pessoas, porque eu até respondi, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está simplesmente falando de um ambiente onde nós vamos conseguir focar em outras coisas, em outras atividades, que não faz o menor sentido a gente ficar fazendo o que uma máquina pode fazer. Sim. Então a gente vai ter, na verdade, mais tempo para ficar com a nossa família. A gente vai ter não só mais tempo, mas vamos estar menos estressados, porque esse trabalho que a gente faz hoje em dia, nesse mercado louco que a gente atua hoje, já impacta diretamente nossa saúde, né? Então vamos ter mais saúde, mais tempo para a gente poder priorizar a nossa família. Então, assim, eu vejo que ainda está meio... As pessoas estão um pouco perdidas ainda, né? Nesse novo... diante de tudo que está vindo. Até porque, assim, e como você sempre fala, né? O ser humano é uma máquina fantástica que não dá para ficar fazendo trabalho repetitivo, né? A gente perde muito tempo com isso. E na noção de família, hoje eu vi um desenho que era um menino, acho que foi no Instagram. Era o pai e a mãe deitado na cama junto com o menino, só que o menino estava no meio com um monte de revistinha de quadrinho, livrinho de história, o que era, e o pai e a mãe estavam virados para fora da cama, cada um no seu celular. E a criança com aquela cara de deslocada, porque queria ali interagir e os pais não estavam ali interagindo. Eu acho que o problema não vai ser a tecnologia, o problema é as pessoas. Eu sempre falo, quando eu posso, e reforço, que assim, a gente está muito ligado pela internet, totalmente conectado online, mas o fio condutor entre dois seres humanos, que é ligar um coração ao outro, parece que está cada vez mais... Sabe um elástico? Quando a gente estica, e vai ter uma hora que ele vai arrebentar e cada um vai para um lado. Eu tenho essa sensação. Você tem também, Bruno? Já que você já chegou, já está aí na sua Batcaverna? Oi, Silvinha. Boa noite. Tudo bem, Silvia? Bruno? O Bruno está se ajeitando lá. Eu não sei se o Bruno vai conseguir responder aí, mas eu gostaria de fazer um adendo aí, deixar o meu comentário sobre isso aí que vocês estão falando, né? Da conexão online, conexão real e etc. Opa! Eu acho importante... Na live, mas... Silvia, coloca o teu no mute. Vou pôr. Obrigado. Agora vai. Eu acho importante falar o seguinte, né?
as pessoas acham que existe a síndrome do de repente. E eu assisti um vídeo essa semana falando exatamente sobre isso, sobre a síndrome do de repente. De repente, esse emprego não me serve mais, ou de repente as coisas mudaram. Mudou de repente. Não, as coisas não mudaram de repente, né? Existiu um caminho até essa quarta revolução industrial aí que a gente tanto fala da indústria 4.0, né? Tivemos 3 revoluções lá atrás até chegar aqui, né? Então, primeiro, assim, não é de repente. É que, infelizmente, nós ignoramos os sinais, né? Vários sinais foram dados de que as mudanças aconteceriam. E quando eu digo nós, eu incluo a mim também. Eu acho que existe um déficit mesmo nosso no entendimento real aí da indústria 4.0. Sobre conectar as pessoas, é de extrema importância não ignorar as conexões reais, sabe, assim, meu ponto de vista. O Anderson está falando aí sobre, olha o tamanho da ignorância das pessoas, né? Achar que o conceito de família mudou a partir disso. E não, o conceito de família pode até mudar, ou pode ter mudado, e etc. Mas que não está relacionado a isso. Quer dizer, são medos e receios por pura ignorância, por falta de conhecimento realmente. Falta de entendimento real do que é essa mudança, de qual que é a proposta, de quais que são os benefícios, de quais que são as perdas que a gente vai sofrer, porque também teremos perdas, tem isso também, né? Não é que vai ser tudo mil maravilhas, eu acho que a gente também vai sofrer um pouquinho, penar um pouquinho, mas tudo que precisa ficar muito claro que assim, a gente precisa conhecer essa mudança, saber o que vai acontecer, como vai acontecer dentro das nossas áreas, né, de maneira mais profunda, e dentro da área do outro de maneira um pouco mais superficial, para entendimento real aí do que vai se passar pelo mercado e etc. Eu acho... Fala, Bruno. Qual foi a pergunta que você tinha feito para mim? O que você achava da tecnologia, se ela estava mesmo influenciando na vida das pessoas? Depende da mão de quem. Depende da mão de quem. Você falou ainda há pouco que o ser humano é tão melhor do que apertar um botão. Depende, tem ser humano que devia só apertar botão. Mas enfim. Mas tem ser humano que só devia apertar botão e olha lá. Mas assim... Seres humanos que só sabem apertar o botão, eles não vão ter espaço, porque Deus te ouça, Deus te ouça. Vão ser engolidas mesmo. Isso, que vem a Arca de Noé. Mas isso olha que só. Você falou de... Meu Deus, eu esqueci já o que você falou. Esquece, depois a gente volta. Gente que só serve pra apertar se você botão, parar para pensar, diante de tudo que vocês falaram aí, hoje nós somos robôs, porque assim as pessoas estão preocupadas com um tipo de coisa que, como a Kézia falou, né, por falta de conhecer, né, então fica com aquela visão errada, com aquela perspectiva, com aquela expectativa, né? Hoje, se a gente olhar, hoje nós somos robôs. Tem muita gente que faz atividade repetitiva atrás da outra. A gente vive no piloto automático. Como falou, fica apertando o botão ou fica analisando números. Cara, isso é trabalho de robô. Você não... Eu acho que o robô ele vem no encontro de fazer com que tire o que não agrega valor da nossa mão. Aquele exemplo que eu já dei algumas vezes, mas que é bem interessante de reforçar sempre, quando eu fui fazer, logo que eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu fui fazer um processo seletivo para uma coordenação de uma empresa grande também, e que, mas em um determinado ponto do processo, mas tem que ter o Excel avançado. Tá, mas o que você queria não era uma pessoa com gestão, com visão de gestão? Mas tem que saber puxar relatório, tem que saber fazer... Desculpa, mão de obra é muito cara para ficar puxando relatório. Então, eu acho que o robô vem nisso, entendeu? Hoje a gente vai começar a trabalhar com o que faz mais sentido, né, para a parte operacional, e deixa o robô fazer o restante do trabalho. E aí é um ponto que o Anderson sempre é linchado publicamente nas redes sociais, quando ele fala isso, mas é verdade. Que isso vai tirar alguns empregos, sim, porque se você a vida inteira veio acostumado a trabalhar apertando o botão,
e achou que isso não ia acabar, isso acabou, gente. É igual o operador de telex, em algum momento acabou. É igual o cara a telefonista que completava a ligação para alguém. Em algum momento isso acabou. Da Então, mesma forma, isso está acabando. mas se a gente for pensar, toda a revolução industrial, toda mudança drástica que a gente tem sempre perda. Isso é inevitável, não dá para a gente se manter. Um exemplo clássico da gente, Priscila, é telemarketing, que nós dois viemos do mesmo métier. O que antigamente, assim, 10 anos atrás, você não imaginava e que hoje está na URA? Para quem não conhece, a URA é um mecanismo, né, de resposta audível que você parametriza. Eu acho assim, tudo bem, a parte do relacionamento nunca vai ser da URA. Nunca. Mas você sabe que hoje, coisas que até alguns anos atrás, por exemplo, cancelar um contrato, coisas que antigamente você precisava falar com o operador de telemarketing, mandar um fax, mandar um fax, repetindo, mandar um fax. Eu tinha uma sala com 3 fax para receber fax na porra do troço. Ih, falei palavrão. Caralho. Então, assim, a gente tinha uma sala para receber fax e isso acabou. Por quê? Não agrega mais valor. São atividades que não agregam mais valor. Então, eu acho que é daí em diante. E aí, se a gente for pensar, o que acontece? A maior perda que a gente teve de emprego foi no século XVIII, quando a gente mudou da era agrícola, né? 70% dos empregos acabaram, porque todo mundo vivia da agricultura. Sobrevivia e gerava seu sustento, vendia para os outros assim. E a gente está aqui hoje. Né? Máquina de escrever, a gente esquece que o nosso telefone não é só mais para ligar como ele era antes, e a gente pede quase tudo hoje no aplicativo, tudo. Hoje a gente não consegue viver sem aplicativo. Tem aplicativo para arrumar namorado, tem aplicativo para alugar casa, tem aplicativo para carro, tem aplicativo para fazer compra no mercado, é comodismo. Então, eu acho que chega um determinado momento que você vai ter que se habituar com isso e vai ser substituído aquele que simplesmente não conseguir se identificar, porque tem gente que fala assim, eu não quero, mas a gente não tem poder de escolha. A mudança está acontecendo, já existe hoje. Né? É que nem andar com dinheiro, né? É hoje. É que nem a história do andar com dinheiro. Antigamente a gente não andava sem dinheiro. Hoje em dia a gente não anda com dinheiro. A gente fica com cartão de débito, né? Para poder utilizar. O Anderson estava querendo falar puxando um gancho do que vocês falaram aí, que vocês estavam falando das profissões. Aí só um minutinho, peraí, Anderson, rapidinho. O Flávio Valiati botou no chat que ele vive sem dinheiro. Flávio, me dá um tempo, né? Luciano Huck, Tiaguinho, Flávio Valiati, desculpa, não mete essa pra mim. Desculpa, Anderson, a palavra é sua de novo. Puxando um gancho dentro do que vocês falaram ali e de uma pergunta, não, uma mensagem que a Flávia mandou no chat, apenas, se você parar para pensar em tudo que aconteceu nas outras revoluções e tal, a primeira foi quando a indústria de fato foi concebida, que não existia. Naquela época se existiam movimentos para destruir as máquinas, etc. E se você parar para pensar ao longo de todos esses anos, hoje as pessoas estão preocupadas com as novas profissões que vão existir, que muitas vezes a gente nem sabe quais vão ser. Então não adianta a gente ficar aqui tentando adivinhar. Hoje já tem algumas, né? O próprio professor de Zumba é uma profissão que não existia. Ou seja, hoje é uma profissão nova. E assim como outras que estão sendo construídas, e cada vez mais a gente vai ter profissões que até nem precisa de diploma, como a gente já tem hoje. Né? Você está fazendo profissões Zumba, que você Anderson? precisa... Não, eu não faço Zumba. Então a gente vai cada vez mais ter profissões, inclusive, que nem precisam de diplomas, vão necessitar de habilidades. Né? Ao longo de todos esses anos, se a gente fizer uma comparação, inclusive até o próprio Richard falou isso no evento que a gente teve com a Priscila, mas eu já tinha lido uma pesquisa sobre isso, dos anos 60 para cá, somente 10% das profissões que existiam naquela época ainda se existem hoje. E a gente sobreviveu. 10%, apenas 10%. 90% sumiu, não existe mais. Então, ou seja, vai acontecer a mesma coisa, não tem jeito. Algumas profissões, de fato, vão ao longo desses anos ou mudar, nem todas vão desaparecer, como, por exemplo, o RH, que a gente tem bastante pessoas de RH
ele vai sofrer uma adaptação, não vai sumir, obviamente, você tem que lidar com pessoas, e pessoas, sem dúvida, é o principal alvo dessa revolução, é o que a gente, inclusive, trata na Revtech, e outras vão surgir, e a gente precisa estar preparado, não adianta a gente ficar desesperado, arrancando cabelo, porque não adianta. Há muitos anos atrás, ninguém ficava preocupado desse jeito, é porque hoje a informação chega muito rápido, essa é a diferença, né? Quando aconteceu a primeira revolução, a segunda revolução, você não tinha internet, para vocês terem uma ideia. E levou muito tempo, né? Exato, então levou um tempo para as pessoas, de fato, entender o que estava acontecendo, né? Hoje não, hoje a informação chega muito rápido e as pessoas, consequentemente, querem informações muito rápidas, né? Então, eu acho que é por isso que, se eu fosse fazer uma comparação, eu diria que é por isso que o pessoal hoje está tão nesse alvoroço, né? E tem outras que ainda nem sabem o que está acontecendo, o negócio está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, está sendo pega de surpresa, é o que a gente mais vê, eu e a Andressa, é o que a gente mais percebe, e se não se atentar, infelizmente, vai ser atropelado por um trem, infelizmente não tem muito o que fazer. Hoje, na minha live pelo Instagram, eu estava falando de que a gente precisa olhar hoje as nossas profissões em cima da tecnologia, em cima da informação que a gente tem, porque, como você falou, hoje tem muita informação. Todo mundo está correndo atrás de muita informação, mas eu fico uma dúvida e vou querer que o Bruno responda. O que o pessoal está fazendo com essa informação? Porque até agora eu não vejo muita evolução nisso. Segura e você responde daqui a pouco. Depois dos nossos intervalos. Eu estava falando com as pessoas que a gente precisa olhar hoje as profissões com um ângulo maior, não olhar de uma forma linear, porque isso hoje não existe. Você precisa ter um olhar de 360 ali com o que você faz hoje e o que a tecnologia te permite para você ter uma amplitude maior. Gente, eu sinceramente, quando eu resolvi empreender lá em julho de 2018, quando eu comecei, eu falei, olha, eu quero trabalhar hoje com mentoria de carreira, preparar os profissionais, mas eu nunca pensei, por mais que a internet me permitisse isso, que eu conseguiria hoje romper fronteiras. E ontem, uma menina da Inglaterra me contatou pelo Instagram. Eu te acompanho aqui, eu sigo tua live, eu te sigo no LinkedIn, eu estou voltando para o Brasil, eu quero a sua ajuda. Então, assim, a internet faz com que a gente não tenha limite, que a gente não tenha fronteira, que mude a nossa geografia. E isso é bom demais. E a gente que é um ser humano fantástico, como você falou, uma máquina sensacional, fantástica, onde o nosso cérebro trabalha a nosso favor, desde que a gente doutrine ele para isso, a gente tem uma possibilidade enorme de como eu posso pegar a minha atividade, a minha experiência e colocar em prol das empresas. Não é da empresa, em prol das empresas. E as pessoas têm essa dificuldade, porque a gente não foi ensinado para isso. Faculdade, colégio, ninguém ensinou a gente a pensar. A nossa educação é tipo decoreba. A gente não foi criado para ter pensamento crítico. A gente está sendo obrigado a ter pensamento crítico agora. E como é que você vai ter pensamento crítico se você não tem uma base? Se você não tem um fundamento, né? Às vezes eu tenho ideia que a gente está montando uma casa num terreno muito arenoso, que se você botar muito peso, ela cai. Não tem jeito. Não deixe me falando sozinha. Bruno, responde. Não, eu acho que tem coisas que tem algumas ponderações a partir disso. A primeira é que a Kézia está muito quieta, mas a gente já vai provocar isso. A segunda, exatamente. A segunda... Eu tô aqui querendo falar, mas ela perguntou para você, eu tô aqui agoniada querendo falar, mas ela perguntou para você. Ela fica agoniada porque ela tem... Não, mas olha só, eu já cheguei no meu estúdio, agora eu já sou a Luciana Gimenez, já vou começar a tapar os microfones, pode deixar que agora eu já vou disparar para você. Já vou começar tapando da Priscila. Então vamos lá. E até porque daqui a pouco o Nélio entra, né? Aí todo mundo cala a boca e deixa o Nélio falar. Até porque o cara é o cara da oratória, a gente não é ninguém perto dele. Salva de palmas para ele, parabéns, Nélio. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que coisas que aconteciam há 10 anos atrás, hoje são inconcebíveis. O lance do fax que eu tô falando parece brincadeira, mas é verdade. Eu trabalhava numa central de urgência que a gente recebia fax o tempo todo. E sem fax a gente não viveria. E quando a gente foi do fax para o workflow,
do workflow para o easy flow, do easy flow para nada, que a gente começou a ter a digitalização, isso foi um impacto. Isso não vai dar certo, aquele desespero. E dá certo, a gente se adapta, as atividades começam. E era engraçado que o pessoal do Isso Não Vai Dar Certo, depois que eles viam que a atividade deles começava a ter mais valor agregado, falava assim, mas foi bem melhor. Então, eu acho que também tem muito disso, de aquele momento da negação e depois o momento da aceitação. E sim, por exemplo, o que eu e você fazemos hoje, Priscila, quando que há 10 anos atrás a gente pensaria em ganhar toda a nossa renda atuando, por exemplo, você falou do cliente da Inglaterra, eu tive cliente em Malta, em Singapura, tipo, como, cara? Como? Hoje eu fui um de Portugal, que ele nem me avisou que estava em Portugal, tomei um susto, quando a gente foi marcar horário, ele falou, estou em Portugal, são 4 horas de distância, que ótimo. Mas assim, pois é, podia ter pedido em euro, tô brincando, amo você. Então, assim... Fala, eu tô na ilha, nossa, que chique. Eu acho que você tá enganado, amor, é Leblon. Desculpa. Leblon. Manuel Carlos acabou de passar aqui. Então, o que acontece? A gente tem a gente se adapta e a gente consegue usar o melhor. Porém, fazer até um adendo em cima do que você falou. O momento em que a gente se adapta ao novo, a gente tem que usar as boas práticas, é isso que eu falo. Independe aí do que seja a tecnologia que você tem a seu favor, independe da facilidade, porque hoje em dia é muito fácil você se denominar como eu sou RH, eu sou médico, eu sou qualquer coisa. Eu acho que tudo bem, a tecnologia vem ao encontro do nosso preparo, ao encontro do nosso estudo. Então, assim, mesmo com toda a facilidade de hoje a gente trabalhar no escritório remoto, se você não tem preparação, se você não tem base, não tem 4.0 que dê jeito. Flávio, obrigado aí pela presença. O Flávio está dizendo que vai ter que se despedir aqui da gente. Obrigado mesmo. E aí, Kézia, e aí? Como é que funciona essa equação essa questão do 4.0 no sentido tecnológico e com mentes, às vezes, que não chega nem ao 2.0? Explica para mim, por favor. Essa curadoria, o pessoal escreveu aqui do lado no chat, né? Eu estava dando uma lida aqui, e vocês falaram sobre a informação chegar muito rápida hoje por conta aí do acesso à internet, e falaram tantas outras coisas. E eu falo muito, eu tenho uma veia social muito forte, né? Então eu falo muito sobre essa questão do consumo consciente. E quando a gente fala de consumo consciente, a gente fala também de você ser um empreendedor, ou empresário, ou profissional que faz. Então, as pessoas estão apegadas à indústria 4.0 no sentido da automação, no sentido desse negócio grandioso, né? Acabar com as profissões e tudo mais. E a gente acaba esquecendo de observar o que está perto da gente. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho hoje a intenção de de contribuir com empreendedores para que eles desenvolvam melhor os seus negócios. Então, eu chego lá, o empreendedor tem um negócio dele, pequenininho, fatura X reais, eu vou lá, aplico uma mentoria, desenho uma estratégia, uma metodologia, e a partir disso, o resultado dele melhora. E aí, quando eu chego lá, eu ensino esse cara a olhar, por exemplo, os dados que ele tem acesso no Instagram, e que tá lá os dados no Instagram, né, disponível, e o cara não sabe avaliar os dados. E isso é a indústria 4.0. Isso é um negócio pequeno, acessível para todo mundo. Tá lá, você já faz uso, mas você não parou para estudar e saber que aquilo dali, de alguma maneira, contribui para o teu negócio, para impulsionar o teu produto e etc. E aí a gente volta para dentro de um escritório, por exemplo, um funcionário, seja em qual área que for, e aí tá lá e fala, a indústria 4.0 vai acabar com o meu emprego. Não, cara, de que maneira que isso vai mudar a minha realidade? Vamos parar de olhar para o negócio todo, assim, que fica assustador demais, sabe assim? Sabe aquela história de vamos cortar o elefante em pedaço para pôr na geladeira? Fica assustador demais se a gente olhar para o elefante grande, entendeu? Indústria 4.0, parece um negócio monstruoso. Não, vamos cortar o elefante e colocar dentro da geladeira que cabe.
Vamos olhar para a nossa fatia, para aquilo que está um pouco mais próximo de nós. Vamos nos dedicar estudando mais o que está perto da gente. E a partir disso a mudança, né? A Vânia Ferrari, ela fala assim, ela tem um stand-up de inteligência artificial em tempos de burrice natural. E ela fala, cara, a gente está longe demais de alcançar a excelência dessa indústria 4.0. É um caminho muito longo até lá. Então, assim, a gente está ficando assustado. Tô online? Aqui agora à toa, a gente está à toa, perdendo tempo com esse medo, com toda essa situação. Infelizmente está atribuído à crise que está instalada no nosso país, infelizmente, mas assim, a gente atribuiu tudo a isso e aí a gente fica com medo e só. E aí, graças a Deus que tem o Anderson para fazer um trabalho excepcional de educar e de falar sobre, e vamos falar sobre o quanto precisar, né, Anderson? Até que Mas as pessoas antes do Anderson falar, os movimentos grandes, antes do Anderson são falar, movimentos tem que dar... pequenos e a partir do mais possível. Desculpa, acho que as conexões se sobrepuseram. Desculpa, Kézia. Kézia? Acho que ele botou no mute. Quem botou no mute? Acho que a Kézia botou no mute. Tô aqui. Ah, não. Eu não sei. Estamos ao vivo da Rússia com a Kézia. Então, assim, eu pauso só um minutinho, vou fechar o microfone de todo mundo porque ele chegou. Boa noite, né? Boa noite, gente. Me desculpa pelo atraso, cara. Eu passei um perrengue agora dentro do ônibus. Tava falando com a Priscila, mas eu consegui chegar. Nosso correspondente direto da Hungria, Nélio Xavier. Boa noite, tudo bem? Nélio, a gente está conversando aqui. Rio de Janeiro. A gente está conversando aqui, Nélio. Primeiro, prazer, a gente não se conhece ainda. É a primeira vez que a gente tem esse momento, né? Tudo bem? E Nélio, por coincidência, vai estar comigo na quarta-feira que vem aqui também. Nélio, a gente está conversando aqui sobre o Cariocas em Rede, né? Então, a Priscila e a Kézia explicaram sobre o conceito do projeto. O Anderson está explicando um pouco sobre o mercado 4.0 e a gente já vai entrar aí também na tua parte, né? Do que a gente vai desenvolver nesse evento do dia 19 de outubro. Então, a gente estava conversando até aqui sobre assim, o quanto que a tecnologia ela afetou afeta e está afetando o emprego de pessoas que, enfim, estão mais acostumadas com atividades operacionais. Um bom exemplo é o caixa de mercado, que é uma profissão que eu já não vejo tão longa carreira. Sim. Visto aí, de repente, a rede de Zona Sul, que agora você já consegue você mesmo pagar e sacar as compras, né? Qual o teu olhar sobre isso, né, Ed? Cara, faz total sentido. Eu já recebi uns entrevistados lá no Insider, que, inclusive, eu tô abrindo o computador aqui enquanto isso, porque meu celular tá descarregando, tá? Eu vou conectar pelo computador. Que, inclusive, falaram sobre isso. A Clarice Andrade, ela falou sobre soft skills, e a última pergunta que eu fiz para ela foi exatamente essa. Porque, assim, em 2030, acho que até 2030, tem uma pesquisa do Future Jobs Reports, que fala que 85% dos empregos em 2030, eles ainda não existem hoje. É bizarro da gente pensar isso. Então, muitas dessas coisas repetitivas que pra gente é natural, por exemplo, o trocador do ônibus, o caixa do supermercado, o cara que faz o engarrafamento nas indústrias de cerveja, não vão existir mais. Não vão existir mais. E assim, até lá no Insider tem uma série que a gente faz em parceria com a Faixa, que é Insider 4.0 by Faixa. Porque a pós-graduação lá da Faixa agora mudou a logo, né? E eles estão focando em Mundo 4.0, então os cursos, todo o conteúdo da pós é focado nisso. E todo episódio a gente traz um tema desdobrando esse Mundo 4.0. Então, acho que é um pouco da contribuição que eu posso dar agora. Se for precisar de algo mais profundo, você fala. Não, a gente já vai para a discussão contigo. Isso foi só para te aquecer aqui no debate. Tá. Aqui é que nem o sofá da Luciana Gimenez, eu vou dando a voz para vocês. E aí sempre tem alguém que fala discordo. Cadê alguém que fala discordo, gente? Eu gosto da pessoa que discorda. Anderson, vamos providenciar alguém para discordar, Anderson, por favor. Anderson, e o Bruno Resolve vai existir em 2030? Cara, com certeza. Outro dia uma pessoa me fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Eu acho que contribui com a tua pergunta.
A gente está falando aqui de mercado 4.0, aí também puxa um pouco sobre o profissional 4.0, né? Aí a pergunta que a pessoa me mandou foi até pelo LinkedIn, e foi o seguinte, cara, na tua visão, como que fica a rede social, as redes sociais, né? Nesse novo mercado. Hoje está todo mundo usando a rede social, o LinkedIn está crescendo pra caramba, Instagram também está crescendo pra caramba. Qual a sua visão? Cara, na minha visão, diante de tudo que está acontecendo e de fatos que você já são comprovados e que você vê hoje, as redes sociais vão fazer parte do profissional 4.0, tá? Eu já fiz até uma menção sobre isso em um dos eventos que eu participei, tá? Se eu tivesse que listar as atividades que o profissional 4.0 deveria saber, além das skills, das habilidades, seria isso, tá? Então, a pessoa saber como se comportar numa rede social, como descrever um conteúdo, né? Como compartilhar, ou seja, não é simplesmente chegar lá no LinkedIn, ou chegar no Instagram, sair falando mal de todo mundo, como infelizmente às vezes acontece, ou falar mal de empresa, como a gente já viu casos de pessoas que fizeram isso e a empresa demitiu. Então, assim, as pessoas precisam também aprender como se comportar nas redes sociais, porque a rede social vai ser praticamente um espelho do profissional, tá? Nesse novo mercado. Não tem para onde escapar. Então, quem não gosta, não estou dizendo que todo mundo é obrigado a gerar conteúdo, não estou falando nada disso. Eu estou querendo dizer que hoje, qual é o maior site de recrutamento que o RH usa? LinkedIn. Qualquer headhunter que você converse, ele vai falar a mesma coisa. Ele usa hoje o LinkedIn como plataforma. E teve alguns que eu conversei que eles falavam, inclusive, que, cara, não sei como que era para o cara recrutar antes do LinkedIn. Ou seja, o negócio está tomando uma proporção que hoje a rede social faz parte do profissional, não tem jeito. Então, respondendo a sua pergunta, o Bruno, tem de crescer cada vez mais, cara. Tem de crescer cada vez mais. O profissional que não expuser ou não contar um pouco de história, dentre as suas experiências, eu acho que não. Hoje é um diferencial, tá? Mas eu acho que daqui a uns anos não vai ser mais um diferencial, não. Eu acho que hoje, Anderson, isso é um diferencial porque a gente está mais focado em competências, em relacionamento e criação de marca pessoal. E quando eu falo isso para as pessoas, parece que é uma utopia, tá? Tem muita gente, igual como não conhece o 4.0, eles também não sabem sobre o que é marca pessoal. E a próxima edição do Cariocas, que vai ser em dezembro, a gente vai tratar sobre isso, né? E até fazendo um gancho já para o... eu acho que o Nélio... Ah, tá, o Nélio ainda está aqui, achei que ele tinha saído. A questão da marca pessoal como você apresenta as suas qualidades, vende esse seu produto para aquela pessoa que pode te contratar ou que você vai iniciar um relacionamento. E as pessoas, ela tem muito medo de falar, né, Nélio? Ela tem muito medo de falar, de se apresentar. Eu digo porque eu era assim, hoje eu não tenho mais vergonha, né? Já perdi a vergonha, estou igual o Bruno. Que Bruno? Mas antes eu era assim, eu tinha o... Gente, aí depois a pessoa é banida da live e não entende por quê. Olha isso. Hoje eu não tenho mais receio, não tenho mais medo como eu tinha antes, mas as pessoas te procuram muito questionando sobre isso? Me ajuda, pelo amor de Deus, me salva? Tá, então, demais. Demais. Porque tudo que o Anderson falou, eu desliguei aqui porque eu estava montando aqui minha estruturazinha, tá? Tudo que o Anderson falou, eu ouço também muito. Eu vou citar muito o Insider aqui porque é minha principal ferramenta de consumo de conteúdo é o Insider. Ah, Nélio, você não consome conteúdo no LinkedIn? Consumo. Você não consome conteúdo no Instagram, ouvindo outros podcasts? Consumo. Mas hoje, por onde eu absorvo mais conteúdo é entrevistando as pessoas, é tendo esse contato que o Insider está me proporcionando. Então, por exemplo, quando ele fala dessa coisa de você estar presente na rede, de você saber todas as etapas do processo de construção de marca pessoal. Bom, você tem que saber produzir conteúdo,
Aí você tem que saber adequar esse conteúdo a cada rede, ao LinkedIn, ao YouTube, ao Instagram. Aí, além disso, você tem que saber escrever uma boa copy, que a gente ouviu lá na gravação segunda-feira, para poder persuadir quem está lendo isso lá no LinkedIn. Além disso, você tem que saber editar a tua foto, porque você não pode colocar qualquer foto no Instagram. Além disso, você tem que saber um pouco de tudo para você fazer a sua marca chegar ao seu público-alvo. E em todas essas plataformas, quando você se propõe, por exemplo, a fazer um vídeo, você vai ter que falar. Foi até o que eu compartilhei na semana passada, eu acho, no meu Instagram. Eu dei uma entrevista para um podcast chamado Business Drops, e aí eles perguntaram, Nelly, qual a importância da oratória hoje? E para quem importa a oratória? E eu falei um pouco da necessidade que para você conseguir se vender melhor, você fortalecer a tua marca, criar autoridade, ter consistência na fala. Mas só para quem precisa dar palestra, só para quem é convidado, por exemplo, para palestrar no Connect, no Cariocas em Rede ou no evento do Meetup. Não, cara. Qualquer pessoa hoje que esteja fazendo isso aqui que a gente está fazendo, a Priscila está aqui embaixo, a Kézia, o Bruno, o Anderson, quando a gente se expõe para uma ou duas ou três pessoas, isso já é um público. Eu estou aqui no meu quarto agora, acabei de chegar, estou na minha cama. Isso aqui é o meu palco, porque tem pessoas me vendo. Tudo que eu estou falando tem que ter a ver com o que eu coloco lá no LinkedIn, tem que ter a ver com o que eu coloco lá no meu Instagram, porque tudo isso converge para a marca, para o Nélio enquanto orador. Então, é sim importante você ter essa noção de que, por exemplo, um pouco de conhecimento de oratória, de comunicação oral, não é só para você palestrar. É para você fazer com que a sua ideia seja interpretada da forma que você quer por quem está te vendo. E aí, cara, é através de vídeo, é através de podcast, é através do palco, de você estar palestrando, sabe? De qualquer forma que você tenha que falar para as pessoas te ouvirem. Te ajuda aí, Priscila. Claro, meu amor. Sempre ajuda. Nélio, Oi? a impressão que eu tenho é que, assim, por mais que a gente tenha inovações e tudo mais, mas, assim, as boas técnicas, elas não morrem nunca, né? A venda, por exemplo, é uma técnica que ela não morre nunca. Você pode ter o melhor produto se você não vender. E acho que até a Kézia acaba provocando um pouquinho a Kézia nisso, porque eu gosto de provocar a Kézia ao longo da live. Eu acho que se a gente não vende bem, pode ser o melhor produto possível, que talvez o café com leite vai acabar saindo mais. Como é que é essa relação? Isso aí eu estendo para a Kézia e para o Nélio. Como é que é essa relação entre oratória, venda e esse novo momento de mercado que a gente tem aí, de repente, Amazon, a gente tem Mercado Livre, a gente tem tudo isso concorrendo aí direto com a venda. Quer puxar, Kézia? Isso se ouve muito na Lapa, sabia? Quer puxar? Quer puxar? Não, eu vou fazer eu vou concordar aí com o que tu falou, acho que responde a pergunta do Bruno, inclusive, assim, se a gente vai fazer uma apresentação na verdade, assim, na verdade não é nem uma apresentação, né? Diante de um diálogo, se algo vai ser dito para alguém, a gente tem que se preocupar de que maneira que essa mensagem vai ser passada, né? Então, assim, isso eu costumo dizer que a gente não vende só produtos, né? A gente vende ideias, conceitos, a gente vende uma série de coisas, assim. E eu também costumo dizer que antes de comprar qualquer coisa, a gente compra a nós primeiro. Então, eu digo, quando a gente fala cliente, aí a gente fala efetivamente de uma venda, mas eu torno a dizer que não necessariamente precisa ser uma venda, né? A gente precisa comunicar bem, falar para o outro, se fazer entender. Inclusive, assim, enquanto vendedora, me chateio muito quando eu quero falar uma coisa e a pessoa não entende o que eu estou dizendo da maneira como eu gostaria, assim. Então, essa preocupação é iminente. A gente precisa realmente estar preocupado com que tipo de mensagem que a gente está passando. E aí, em vários aspectos, né? Assim, tanto com relação à oratória, mas a escrita também é uma questão, por exemplo, para mim. Para eu fazer uma publicação hoje de um texto, nossa, mas eu revejo ele muitas vezes, porque texto, para mim, não carrega sentimento, não carrega entonação.
E isso é um negócio que me incomoda, porque eu gostaria que as pessoas entendessem o sentimento que eu gostaria de externar ali, etc. E a gente tem essa questão no texto, né? No texto a gente tem que escolher as palavras aí melhor para conseguir passar essa mensagem. Agora, com relação a falar, gravar um vídeo, ou fazer uma palestra, ou fazer uma apresentação, 1 a 1 mesmo, não precisa ser 3 pessoas ou 4 ou mais, né? A gente precisa aí estar preocupado com de que maneira que a pessoa vai ouvir o que está sendo dito, se a nossa mensagem realmente está sendo passada. Não somente o conhecimento, mas eu acho que a ideia, o sentimento daquilo, o que está por trás daquilo, enfim, o que a gente quer passar quando a gente abre a boca diante de um diálogo, uma conversa para falar com o outro. E isso está diretamente atribuído a vendas mesmo, assim. Boa provocação, Bruno. Você, Nélio? Eu posso só fazer uma transferência de celular para computador aqui, cara? Deixa eu ver se Pode. vai... Enquanto isso, eu vou passar para o Anderson também, porque daqui a pouco o Anderson vai ter que se ausentar. O Anderson está indo para Massachusetts daqui a pouco para fechar aí uma nova parceria do Bruno Resolve. Anderson, eu não aceito nada por menos de 2 milhões. Já conversamos sobre isso. 2 milhões de dólares, euro. Para você ver como esse evento é importante, eu cancelei o evento que eu tinha. Então, fiquem à vontade. Acabei de saber ao vivo que fui passado a perna pelo meu sócio. É foda, né? É foda, Brasil. Então, vamos lá. Sacaneei pela primeira vez. O Anderson vai sair às 9 horas porque eu vou tirar ele dessa porra ao vivo. Então, vamos lá. Priscila, o que agora voltando um pouco até para esse foco, peraí, que Nélio voltou. Nélio está de volta? Oi, Nélio, eu tô em 2 câmeras? Tá. Nélio está em 2 câmeras, ou seja, a gente tem o oficial e tem o making off do Nélio Xavier. Peraí que eu vou sair dessa daqui, então. Peraí. Tá bom. E é bom que ele tossiu 2 vezes nessa situação. Eu quero fazer um parêntese, Bruno. Acho que eu também tenho o que contribuir. Falando um pouco de tecnologia, como a gente falou no RH, eu tenho visto alguma coisa, as pessoas sempre comentarem na rede falando de humanização, de atendimento humanizado, enfim, de tudo isso. Eu acredito mesmo que o RH ele precisa começar a ser utilizado de uma forma estratégica para desenvolver pessoas, desenvolver o capital humano da empresa, porque o ganho que a gente tem é muito grande. Primeiro ponto. Segundo ponto que a inteligência artificial, ela não entra no RH para tirar a humanização, porque no contexto onde ela está atuando, não existe humanização. Humanização é um contato com outro ser humano, pensando em empatia, pensando em relacionamento. A seleção de um currículo, ela é um processo engessado, vamos assim dizer. Ele não é subjetivo, não existe avaliação. Eu simplesmente pego um currículo e analiso se aquele currículo tem as características que eu preciso. Formação, se é a localidade que eu preciso, se ele tem as experiências, e eu faço aquela minha decisão, chamo ou não chamo. A humanização, ela existe a partir desse segundo momento, quando eu vou convocar o candidato, quando eu vou chamar o candidato para uma entrevista presencial ou por Skype, como eu vou dar o retorno que muita gente reclama que não tem, e isso é um fato concreto. Então, a inteligência artificial, ela não chega para detonar o processo seletivo. Na verdade, ela chega para resolver um problema, já que hoje as pessoas encaminham currículo indevidamente. Então, uma vaga eu recebo 1.000 currículos, 700, 800 currículos, mas se você pensar, 80% deles vão ser desconsiderados, porque eles não estão ali aderentes ao processo. Então, eu quero esse mundo dos 80. Pois é, eu acho que até mais. Eu quero esse mundo dos 80. 98%. Recrutamento sempre. Então, 98%. A internet ela vem para facilitar esse processo de seleção. A humanização, ela acontece depois. E aí, como o Anderson falou, como a gente não tem conhecimento da cultura, não tem conhecimento de como funciona o processo, a gente acaba comprando ideias que são vendidas, de repente até medos que são
proliferados por aí, porque a informação é grande, mas se você não souber fazer uma curadoria, você acaba consumindo aquilo que não é verdadeiro. Haja visto a quantidade de fake news que a gente tem por aí. Mas é essa facilitação do processo, é facilitar e fazer com que ele seja mais otimizado, porque você imagina, eu ter uma pessoa para fazer seleção ali de 500 currículos e falar, putz, esse não, porque são currículos indevidos. Eu tenho um prazo também para fazer a contratação de uma pessoa. Então, esse era o adendo que eu queria fazer em relação à inteligência artificial e Contribuindo, Pri, ao que você falou, você tocou muito bem. Inclusive, estou até em um processo de implantação de inteligência artificial no RH, e é justamente isso que você falou, apenas contribuindo. Hoje, lembra que eu falei que hoje nós já somos robôs, porque a gente faz atividades que são repetitivas? Hoje, você analisar um currículo, um recrutador muitas vezes fala que ele tem 6 segundos para selecionar um currículo ou não e jogar, de repente, aquele currículo fora. Isso é trabalho de robô. Ele está fazendo exatamente o que uma inteligência artificial faria. A inteligência artificial que eu estou tratando agora, por exemplo, ela analisa 6.000 currículos em 1 minuto. Então, ou seja, você ia ter ali um profissional. Quantos currículos um profissional ia analisar em 1 minuto? Então, ou seja, é justamente automatizar uma função que você não tem um contato nenhum com a pessoa. É só um papel. Óbvio, hoje o currículo ainda é o espelho do profissional. Tende a mudar, mas hoje ainda é. Então, quando você envia um currículo para uma empresa, por isso você tem que ter cuidado com as palavras-chave e tudo que vocês falam muito, né, dentro do RH, porque esse processo não tem nada a ver com humanização. Aí eu volto naquela pergunta que me fizeram hoje, né, depois do post que eu fiz, que não foi a primeira vez que me fizeram, né, falando sobre a família. Gente, tudo que está acontecendo com a quarta revolução industrial e etc., é para que nós, seres humanos, de fato, conseguimos ser seres humanos. Porque ao longo do tempo, a gente meio que foi robotizado. Se você pegar, por exemplo, a mão de obra na China, por que a China consegue fabricar tanto? Porque tem muita mão de obra. Tem profissional lá que é robotizado. Não entra na minha cabeça que um profissional que tira a caixa de um lado, coloca a caixa do outro, ele está fazendo algo que vai agregar algum valor. Ou ele está fazendo algo que seja, primeiro, bom para a saúde dele, porque ele está pegando peso. Uma hora ou outra, aquilo ali vai prejudicar a saúde dele. E segundo, ele não está agregando valor nenhum, ele não está usando a cabeça dele, não está usando a mente, que nenhum processador no mundo é capaz de processar a mesma coisa que a gente consegue. Então, é isso que as pessoas precisam entender. A tecnologia ela veio justamente para aproximar as pessoas, para gerar essa humanização e não separar, apesar de hoje você chegar em um restaurante, você chegar em uma reunião numa empresa, você vê todo mundo no celular. Mas eu entendo que é uma fase. Eu já assisti, inclusive, alguns eventos e tal, de algumas pessoas falando que a gente passou por muitas transformações e eu acredito que o que a gente está atravessando nesse momento é uma fase. As pessoas estão abismadas com esse tanto de tecnologia, com esse tanto de informação e estão curiosas com isso. Eu acredito que isso vai passar. Vai chegar uma hora ou outra que isso vai passar. E a gente vai se aproximar. Até para poder devolver para o Nélio, concordo com o que vocês dois colocaram, só tem 2 ponderações. A primeira é que a questão do que agrega valor ou não agrega valor numa atividade de RH. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas ameaçadas e entendo, a gente não está julgando ninguém, eu entendo que você precisa trabalhar, eu entendo o medo que você tem de perder o seu emprego em virtude de uma automatização, de você ficar na rua. Não estou dizendo que seja fácil, não estou dizendo que seja agradável, ok? Empresas responsáveis tentam fazer uma transição responsável também com esse colaborador. Empresas irresponsáveis, infelizmente, elas seriam irresponsáveis de qualquer forma em algum momento com você. Mas, por exemplo, departamento pessoal, quando você vai fazer a admissão de um colaborador, não tem mais o menor sentido e aquele cara com chumaço de xerox para entregar, se tudo que vai ser feito é escanear e botar no social. Então, são trabalhos que hoje você não precisa mais. Você pode ter uma ferramenta através da qual o candidato recém-admitido anexe aquilo, alguém confere. Então, assim,
agrega valor, isso de fato agrega valor. É claro que vai ter alguém por trás do social, é claro que vai ter alguém por trás do processo, mas eu não preciso mais daquele cara que vai ficar escaneando uma Xerox o dia inteiro. Cara, qual é a realização profissional de uma pessoa que fica escaneando uma Xerox o dia inteiro? E o outro ponto, antes de passar para o Nélio, Priscila, é o seguinte: existe sim a triagem do processo seletivo, né? Claro que a máquina ajuda bastante, e nisso é importante a palavra-chave, sim, é importante que haja uma técnica, sim, né? Porque o currículo ele tem que ter um padrão. Claro que cada um vai ter uma visualização, cada um vai ter um layout, mas ele tem que ter um padrão. Então, assim, tomem cuidado até com as verdades que vocês compram aí, porque tem gente que trabalha com uma coisa, está oferecendo outra, né? Tem gente que vende alcatra e está oferecendo chambinho. Então, os produtos não são iguais. Nélio, falando aí de oratória, Priscila não aguenta, gente. Priscila não tem maturidade de fazer live comigo, não. Nélio, falando de oratória, o que a gente pode esperar da tua palestra no Cariocas em Rede sobre a oratória 4.0 e como isso pode afetar positivamente a carreira de um profissional? Assim, eu acho que quem vai estar lá, aqui a gente tem 5 pessoas acompanhando a gente, né? Silvia, Marise, Flávia, Sandra e Andressa. Isso acho que eu tô vendo na tela. 13. Marise vai estar lá, Silvia vai estar lá, Andressa vai estar lá. A galera que eu tô vendo aqui na telinha. No celular, então. para mim, aparece 13. São 5? E para mim só aparece 5 aqui. É o 4.0, meu celular tá cagado. Vamos lá. É a primeira live que eu faço do celular. A ideia é fazer o seguinte: eu tenho aprimorado o conteúdo que eu tô colocando para fora, de oratória. E eu tenho tido muita chance de estar nessa posição de facilitador, de palestrante, de orador. E não tem forma melhor de você aprender sobre o que você faz quando você está passando isso para frente, para outras pessoas. Então, assim, o que está lá na descrição seria técnica de palco. Subir no palco e agora? O que eu faço? Então, a ideia é passar para as pessoas como elas podem controlar melhor a voz, o corpo, como é que você interage com a plateia, como é que você usa o ambiente a teu favor, que momento você interage, que momento você dá ênfase. A ideia é dar um gostinho para as pessoas do quão grande são as possibilidades de você fazer uma apresentação foda no palco. Lógico, eu gosto de dividir a minha metodologia em 3 partes. Assim. Quem já teve aula comigo sabe que eu sou louco do 3. Toda apresentação minha eu monto em 3 partes. E início, meio, fim, pré, durante e pós. Por quê? Porque eu entendo que uma apresentação, quando é dividida em 3, ela facilita a plateia engajar com você. Aí engajar, eu entendo em dar atenção. Quando você quer engajar, você quer captar a atenção de alguém para o que você está fazendo. Seja enquanto você fala, seja enquanto você publica uma foto, seja enquanto você escreve um texto. Então, em 3 fica mais fácil, porque o cérebro ele só guarda 3 informações a curto prazo. E aí entenda curto prazo como algumas horas. Pré, durante e pós. Só que lá no dia, na palestra, a ideia é focar muito no durante. Na hora que você chega no palco. Na hora que você está lá em cima. Você está com o teu roteiro preparado. Mas o gancho que eu quero deixar aqui hoje, para quem está aqui nessa live, para a galera que veio aqui acompanhar, é o seguinte: a fase que você evolui mais na oratória, e aí seja 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ou 5.0, é na fase pós-experiência. É no pós-apresentação que mora aquele ganho que você precisa. Assim. Ah, Nélio, mas quem tem medo de falar em público vai conseguir aproveitar o que você vai trazer pra gente lá no Cariocas e Rede? Vai, porque eu vou falar um pouco nessa parte do durante, como você controla o teu nervosismo durante a tua apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Legal. Assim, quando eu falo disso em aula, eu costumo falar o seguinte, gente, não tem como limar o nervosismo, né? Tem como você controlar, você aprender a lidar com ele. Tem formas de você fazer isso antes de você estar na apresentação, mas durante uma apresentação, você pode dar branco, cara.
É natural. Você está falando ali e você de branco. Caraca, e agora o que eu falo? Meu Deus do céu. Então, tem como você lidar... É isso aí, Priscila. Tem como você lidar com isso ali no palco. Então, eu vou focar um pouco mais ali no palco. Só para recuperar a linha de raciocínio. A ideia, então, é focar um pouco mais nessa parte do durante, mas deixar a ênfase para o pós também, porque você só melhora quando você consegue analisar a tua performance, sabe? Eu não entendo quando uma pessoa fala que quer evoluir essa habilidade, a oratória, que é uma soft skill, uma habilidade comportamental, você se comunicar, sem analisar, cara, sem olhar. A última live que eu fiz foi com a Dalva, fiz a live com a Dalva no Instagram, cara, acabou a live, a gente fez a live de 4 às 5. Eu fiquei de 5 às 6 assistindo a live. Por quê? Eu queria ver as muletas que eu usei, o momento que eu dei ênfase. Porque quando você começa a praticar alguma coisa, por exemplo, oratória, a galera fala, Nelly, você apresenta bem e tal. Você às vezes não entende o que você faz bem. E assim como você não entende seus erros, sabe? Depois que você começa a se analisar, começa a estudar, a ler, fazer curso, a se aprimorar, você começa a fazer as coisas com um propósito, propositalmente. Então, quando eu dou ênfase, quando eu aumento minha voz hoje, quando eu aumento o espaço da minha fala, é porque eu quero fazer isso. Mas por que eu faço isso? Porque eu me reconheci. Porque eu me analisei. Então não adianta nada. Quem está aqui, a Marisa, a Flávia, a Andressa, a Sandra, estarem lá no dia, aproveitarem o conteúdo e não pegarem esse gancho do pós. Toda aula que eu faço, ó, já vou dar um hack para quem está aqui. Toda aula, toda palestra, toda apresentação que eu tenho, eu sempre faço um Google Formzinho, cara, formulário do Google, com 1 ou 2 perguntas para mandar para quem estava lá, para perguntar como é que foi minha performance. E aí eu mudo as perguntas, mando escala, dá uma escala de 1 a 10, sabe? Ou quanto você convidaria um amigo para assistir o Nélio falando, sei lá. Ou então, você aproveitou esse conteúdo, tipo, pouco, regular ou muito. Eu sempre tento variar. Mas é sempre uma avaliação sobre o que eu acabei de transmitir. Porque, cara, para quem não tem muito nervoso de falar em público, já vou passar a palavra para terminar aqui, para concluir o pensamento. Ela tem uma barreira, né? Tenho muito nervoso, tenho muito medo de estar ali em público falando. Então, a tua primeira barreira é controlar esse nervosismo para estar ali na frente falando. Agora, por exemplo, para Priscila, para você, Bruno, para o Anderson, para a Késia, que são pessoas que já têm uma facilidade de interação maior, já tiveram a oportunidade de dar uma palestra, tiveram a oportunidade de falar em público, e essa barreira do nervosismo já foi meio que quebrada, vocês já fazem isso, mas já foi superada de alguma forma. Não foi quebrada, não. Eu vou dar uma palestra amanhã que eu tô assim, ó, desesperada. Como é Eu que sou você tímido, passa cara. pro próximo nível? Ai, pronto, todo mundo é tímido aqui nessa porra agora. É assim, porque vocês Eu já só acredito falaram, na Késia. vocês estão aqui na frente da câmera. A Se energia. tivesse um nervosismo muito grande, vocês nem estariam aqui. Sabe, tem gente que nem vai. Então, assim, o primeiro desafio, ele já foi encarado, ok, tem que se trabalhar para controlar o nervosismo? Tem. Mas, por exemplo, para o Anderson, também que está dando muita palestra. Cara, como é que eu melhoro o que eu já faço? Primeira coisa, eu quero melhorar? Quero. Legal. Quero ser um orador foda. Eu chamo de orador outlier, né? O orador fora da caixa. É até a hashtag que eu uso, orador outlier. É nesse ponto que você tem que dar mais atenção. Porque se você já está ali na frente, se a coragem, que é o primeiro C lá, o primeiro C dos 3, o CTE, a coragem já foi, você já está lá, você já está treinando, aí você já tem empatia, como é que eu ainda consigo melhorar? Cara, é se analisando. E aí, como eu faço essa análise? Aí eu guardo só lá pro dia, tá? Por favor, vamos entregar o ouro inteiro, né? Eu tenho medo de dar branco, eu tenho medo do que eu falar não contribuir com o outro, mas isso daí é crença, né? É síndrome do impostor. Mas já deu branco alguma vez, Priscila? Já. O que você fez? Já. Eu ri, brinquei com alguma coisa e me lembrei e voltei. Pronto. Já dei. Sim, eu acho que ninguém percebeu. Eu Exatamente. percebia, obviamente.
Mas as pessoas não perceberam, entendeu? Fui, tomei uma água, brinquei, não sei o que, voltei, Isso. falei, bom, lembrei, fiz a meada, vamos embora. Eu sou extremamente tímido, né? Então, assim, para mim é muito difícil falar em público, mentira. Mas, assim, eu acho que é isso, é a cara de pau. É a cara de pau. Eu tem que nunca ter dei... Desculpa, Bruno. Fala. Não, Conclui, tá A certo. questão para mim é controlar a energia. Eu Energia? nunca dei branco, não, mas eu já teve vezes que, por nervosismo, como o Nélio mencionou, eu senti que eu não entreguei o que eu queria entregar, né? Ou seja, por vezes fui lá e queria fazer rápido para sair logo daquele tipo de situação e não fiz o que eu havia me comprometido a fazer. Eu já passei por esse tipo de situação. Hoje, de fato, a gente tenta melhorar, tenta aprimorar, né? Mas como devido à prática, a gente acaba perdendo um pouco do nervosismo. Mas tem muita coisa para melhorar ainda. Vamos aprender com o Nélio. Eu estou ansioso por essa palestra. Nélia, sabe uma coisa engraçada? Eu participei de Para uma... mim, a questão é sempre a Desculpa, energia. Kézia. Para mim, a questão é sempre lidar com a energia. A minha energia sobe muito quando eu vou palestrar. É uma coisa que me dá muita satisfação em fazer. Eu até costumo dizer para as pessoas assim que palestrar é conhecimento adquirido, vivenciado, né, aplicado, e aí chega o momento de você contar para o outro. E isso me gera muita energia, assim, a minha energia sobe muito. E para mim o que é mais difícil é controlar a energia, assim. Mas na Cientificamente última palestra falando, que é eu o fiz, pico de adrenalina, Kézia. Desculpa, pode continuar. eu sempre fico muito nervosa, todas as vezes. Nunca foi, agora tá tranquilo, não. Eu sempre fico muito nervosa, a energia sobe muito, assim, é bem difícil controlar. E agora, na última palestra que eu fiz, eu acho que foi, nossa, uma das melhores palestras que eu fiz, que eu achei mais legal foi que eu consegui cravar o tempo, que eu acho importante isso. Assim, normalmente eu sempre ficava ali com aqueles 5 minutos para trás. E eu não gostava, me incomodava. E aí na última agora eu consegui entregar dentro do tempo certo, que achei sensacional, assim, ensaiei muito para entregar dentro do tempo certo, mas foi assim, foi bem bacana mesmo. E aí o pessoal fica achando que a gente vai fazer o Cariocas, Pri, só para eles, né? E não, a gente vai lá aprender também. O pessoal acha que é só para eles, não é para eles, é pra gente. Todo mundo que vai para palestrar e as informações que são divididas, que são compartilhadas, é um ganha-ganha para todos os lados. A gente, na verdade, pode dizer que somos anfitriãs para que pessoas cheguem lá e distribuam o seu conhecimento, né? Pelo menos é essa a ideia que eu tenho. Não é um projeto meu ou da Kézia, né? O projeto é feito em conjunto, né? Porque a gente fala de comunidade Cariocas em Rede, é um projeto feito em conjunto para que todo mundo contribua, todo mundo ganhe. Sim. Nélia, sabe uma coisa que eu acho interessante? Embora eu nunca tenha sido tímido, de fato, mas eu lembro que logo que eu comecei a participar de um projeto, todo mundo levantava para apresentar. Eu achava desnecessário levantar para apresentar. Por que você tem que levantar? Por que você tem que ficar na frente de todo mundo? Porra, eu tô falando aqui sentado, olha pra minha cara. E até que eu percebi que não tinha opção, tinha que levantar e falar para a presidência da empresa. E hoje em dia, para mim, é muito eu acho estranho quando tem que ficar sentado. Então, assim, eu acho que a gente vai se habituando um pouco a isso também, não? Duas coisas. Eu vou dar a tua resposta e depois eu vou citar um pouco do caso da Kézia. Estou apontando para cá porque no meu monitor ela está aqui. Você tá aqui eu tô perdidinho. Eu tenho que ficar mexendo a tela quando eu quero ver o Nélio, porque estão os 4 aqui numa tela e o Nélio numa outra. Por isso que eu abri o computador, porque dá para ver todo mundo aqui. Então, esse negócio de sentar e levantar é engraçado, é curioso, porque é o seguinte, nas aulas que eu dei agora no CIEDS, eu sempre coloquei a galera em arena, né? Que é aquele formato que todo mundo senta em volta e fica um buraco no meio, tipo aquele espaço lá da fábrica de startups. Eu acho melhor, porque todos se olham, né? E eu sento na roda junto com eles, então todo mundo se vê. Não tem nenhuma barreira de visão. Todo mundo está vendo gestos um do outro, todo mundo consegue ver para onde o outro está olhando. É um círculo, sabe? É uma troca aberta ali. Então, não precisa ficar em pé nesse lugar. Você pode ficar sentado. Ficar sentado é bom também por quê? Porque se você é o facilitador,
está sentado do lado deles, você já ganha um ponto a favor por você parecer estar dentro de uma comunidade. Sabe? Você dá continuidade. Os alunos estão ali sentados em círculo e você está no círculo. Então, assim, você se coloca como parte deles. Então, isso já é um ponto a mais para eles te darem atenção. Essa é uma estratégia. Agora, por que ficar em pé? Eu só entendo que a necessidade de ficar em pé venha quando alguém não consegue te ver. Tá naquele formato clássico de auditório, e se você ficar sentado lá na frente, talvez tenha uma galera alta ali na frente que a galera de trás não consegue te ver. Então, assim, você tem que ficar em pé. É importante que as pessoas te vejam. Ah, Nery, mas no podcast ninguém te vê. Aí é outra história. Porque as pessoas mas assim, aí é outro formato. Mas uma apresentação, a necessidade de ficar em pé, cara, é pelo contato visual, né? Até pela tua voz, se todo mundo estiver vendo. Eu gosto muito desse negócio da arena, porque a sensação de estar junto ali, de não ter como esconder gesto, não ter como esconder troca de olhares, é muito boa. Aí passando para a parte da Kézia agora. Cara, eu tenho muita energia quando eu vou palestrar, a minha adrenalina sobe muito. Você conhece um cara chamado Tony Robbins? Um palestrante internacional? Estava aqui no Brasil agora em agosto. Kézia, esse Ouvi cara... falar dele. Pois é, esse cara, antes dele palestrar, ele bota um pula-pula no camarim dele. Tem noção do que é isso? Um pula-pula? Que irado! Eu ia palestrar. Mas sabe por que ele coloca um pula-pula no camarim? Para ele se energizar, cara. Ele fica pulando. O cara, quando entra no palco, ele já tá... Já entra com faca na caveira. Ele já tá ali naquele pico de energia há algum tempo. Então, para ele, aquele pico de adrenalina não dá o reflexo no corpo dele gaguejar, dele tremer, dele ficar nervoso, porque ele já tá naquilo ali. Então, assim, quando eu falei para os meus alunos, eu falei isso. Tem dois caminhos, assim, para tentar encarar o nervosismo. E aí vai primeiro de você reconhecer o teu perfil. Você já sabe. Ah, Nélia, eu sou uma pessoa que fica com energia lá no alto, sabe? Minha adrenalina bate aqui. Agora eu tenho medo que isso me atrapalhe. Então, o teu caminho é você entrar nessa energia, nesse pico de adrenalina antes. Para o teu corpo se acostumar com isso. Aí o Cristiano, o cara que trabalha com oratória também, ele fala, Nélia, quando eu vou fazer uma palestra, o que eu faço? Eu solto do metrô uma estação antes do local. Eu solto do ônibus antes para eu ir andando. Sério, para o meu corpo já ir pegando ali um ritmo de adrenalina maior. Ou então boto uma música mais acelerada antes de entrar, para eu já saber que eu já vou entrar num pico de adrenalina. Então o teu corpo se acostuma antes, os reflexos, quando a gente toma um remédio e dá o efeito colateral, se tiver que vir, vem antes, a gagueira, ou tropeçar a palavra, você já entra naquilo antes, naquela frequência antes. Quando você entra no palco é só uma continuidade do que você já estava fazendo. Agora, se você é um cara mais tímido, a sua postura já é mais encurvada naturalmente. Você já fala mais baixo naturalmente. Já é difícil para você estar na frente das pessoas. Vai ser insanidade se você começar a pular no pula-pula e for entrar no palco. Porque você vai pular, vai ficar animado, mas não é o teu perfil. Se tu for entrar, tu vai se perder. Você vai querer voltar quem você realmente é e vai ficar estranho. Ficar um Frankenstein. Então, eu recomendo que vá pelo outro caminho. Respira. É quando eu falo respira, você quer me ensinar a respirar? Se eu não respirar, você não tá... Não, mas é respirar para baixar a frequência cardíaca. É dar umas 5 respiradas fundas, sabe? Mas com calma. Porque quando a gente fala respira fundo, a pessoa respira fundo já querendo passar a respiração funda, já, sabe? Querendo o efeito da respiração. Não! Sempre respirar fundo, cara, é para você respirar. Não é para respirar para ter um efeito. Não, o efeito está em você respirar com calma. Respira com calma. Vai para um canto. Bota uma música mais lenta. Se isola. Não fica conversando com todo mundo, sabe? Entra na sua. E entra no palco não querendo ser o Tony Robbins, não querendo ser a Kézia. Entra no palco assumindo a sua timidez. Vou entrar todo curvado falando baixinho? Não. Entra numa postura, sabe?
ereta, não precisa falar alto. Até porque eu digo que essa é a vantagem dos tímidos, Bruno. Você falou que é tímido, mas eu sei que você não é. A vantagem dos tímidos, ele consegue se assumir, sabe, como um orador que ele é tímido, ou oradora que é tímida, e consegue levar isso para o palco. Cara, o tom de voz mais manso, a fala mais pausada, isso atrai muito a atenção das pessoas. Se você souber um pouquinho de técnica e souber que a sua timidez pode ser usada mais a favor do que contra você, cara, é daí para Barack Obama. Agora, Nélio, Agora eu você vou já tá tirar uma dando... onda com vocês, hein? Ah. Eu vou assistir a palestra do Nélio 2 vezes. Eu também. Eu também. E ele ainda vai no meu canal semana que vem de Você novo. também, né? Vou assistir a palestra 2 vezes, cara. Vou Ele vai ficar estar na minha live especialista 2 nessa vezes. porra. Do evento da André, é verdade. A gente vai palestrar 2 vezes junto. Vou ficar Ai, vocês vão ficar experts. Fazendo figuinha, é especialista isso nessa mesmo. porra. Eu só quero pedir desculpas a todo mundo que esteja assistindo agora e a quem vai assistir depois no YouTube. Quarta-feira que vem ele tá de novo comigo no meu canal, tá? Beijo onde não pega sol. Nélio, você tá entregando o ouro demais da palestra. Agora a gente vai fazer a última atividade antes da gente encerrar aqui. Kézia, faz uma pergunta pro Nélio que ele só vai poder responder no dia do Carioca. Nossa. Eita! Anota aí, Pri. Não, ele vai guardar. Ah, vamos ter um ateiro aí para fazer isso. Priscila. Tá bom. Vamos sortear. Priscila. Priscila, tá bom. Vamos lá, Kézia. Uma pergunta pro Nélio pro dia do Cariocas. Pra palestra dele. Ele só vai responder lá. Fica só aqui plantada a semente. Legal. Existe ainda... não sei se a palavra se existe. Não sei se a pergunta é bem assim. Vamos lá. Não sou muito boa com isso, mas... Eu tenho uma. Posso perguntar? Então pode ser o Anderson. Pode ser, Kézia? Então deixa o Anderson fazer. O Anderson faz. Tá, você direciona uma para mim ou pro Anderson, então. Vamos lá. Anderson pro... É o cacete, Nélio? Anderson pro Nélio. Eu tô desde 8 horas da manhã. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida que eu acho que de repente pode ser dúvida para todo mundo, que vai ser interessante ele responder lá. Nélio, eu queria saber se existe alguma técnica específica de oratória para você poder palestrar quando você tem públicos diferentes. Eu digo isso assim, tipo, seja palestra que você vai fazer para uma empresa, ou seja um evento que você vai fazer para pessoas, públicos diferentes, porque é o que eu faço, por exemplo, entendeu? Eu queria saber se existe técnicas ou maneiras de você usar a oratória diferente para cada público, ou se as técnicas são sempre as mesmas. É isso que eu queria saber. Tá no mudo. Não pode dar resposta agora não, né? Não, só lá. A resposta para essa pergunta será dada no dia 19 de outubro no Cariocas em Rede, na Barra da Tijuca. Agora, Kézia, quer perguntar para mim ou pro Anderson? Eu tenho que fazer uma pergunta mesmo? Vamos aguardar uma pergunta para cada um. Amigo oculto. Deixa a Pri fazer a dela, então. Oi? Deixa a Pri fazer a dela, então. Tá bom. Priscila quer perguntar para mim ou pro Anderson? Quero perguntar para você, Bruno. Você acredita que a curto prazo, a médio prazo, as pessoas elas vão ter mais facilidade para se recolocar do que existe hoje? Gostei. Tá? A resposta para essa pergunta será dada no dia 19 de outubro. Ok. Sua vez, Kézia. Agora eu. Pro Anderson. Pro Anderson. Isso, aí sobra eu e Nélio para perguntar para você e para Kézia. Anota aí, Pri. Qual você acha que é a parcela de responsabilidade dos empresários e empresas, corporações, em educar os profissionais
para a indústria 4.0? Qual a parcela de responsabilidade dessa galera? Boa, excelente pergunta. Pergunta, Excelente hein? pergunta, tô até Que anotando aqui. pergunta, hein? É, Gente, rainha puta é merda. assim, quando abre a boca certa, entendeu? Vamos lá. Foi certeiro, foi certeiro. Uma rainha é assim, fica só no trono olhando e fala assim, agora eu vou falar. Nélio, como você é convidado, fique à vontade. Você quer perguntar para a Kézia ou para a Priscila alguma coisa? Vai lá, eu tenho uma pergunta para Priscila aqui, para ela responder lá no dia. Fala, amor. Assim, a gente sabe que tem vídeo currículo, tem o próprio currículo, tem vários formatos diferentes hoje de currículo, que todo mundo fala aí, vem de template, vem de modelo. Eu queria saber o seguinte, qual é a forma mais eficiente de você chamar a atenção do recrutador para aquela vaga que você já sabe que você quer? Você prospectou a empresa, está aliada com o teu propósito, é o que você quer seguir, o teu plano de carreira. Assim, qual a forma mais eficiente de uma primeira abordagem? Vai. Beleza. Você mandando um Então, hein, gente? Foi? Cara, só saiu pergunta aqui sinistra, hein? E agora a minha para Kézia. Kézia, gostei, até porque eu queria fazer para você mesmo. Kézia, a venda é um atendimento? Um profissional de atendimento é um bom vendedor? Dia 19 de outubro, teremos essas 5 respostas, essas 5 perguntas. Kézia e Priscila, o que a gente pode esperar aí do Cariocas? Quais são as condições para quem se interessar? Como é que tá essa altura do campeonato? Ainda temos vagas? Os ingressos estão acabando, a gente ainda tem vaga, mas menos de 10. Porque já está chegando. São poucos. A minha cota. Pode esperar muita energia positiva, informação, networking, interesse em todos os participantes, não quem está participando da mesa, da palestra também, mas as pessoas que vão estar lá, desde quem vai estar na recepção recebendo, a Janaína que tira fotos, as pessoas que apoiam, né, o projeto com a gente. E sim, o espaço é bom, o local é confortável, diferente das outras edições que a gente fez. Então, tem muita energia boa. Eu não mencionei, mas a gente vai ter a Andréa Cordoniz, ela vai participar também, ela vai levar os livros dela. Ela tem uns livros em box falando sobre recolocação, gestão de tempo, que ela vai lá levar, autografar, né? A energia é muito boa da Andréa, né, Anderson? Eu vejo a Andréa e eu lembro logo no emoji de felicidade, né? Emoji sorrindo, que é a Cordoniz. Ela é demais, cara, ela é demais. Ela vai estar lá, então assim, tem muita coisa legal para acontecer. Vem com a energia lá em cima, não precisa pular Acho que eu vou botar até o negócio que tu falou que o Tony Robbins fica. Um pula-pula. Um pula-pula lá para ficar na porta, para botar uma sequência lá para o pessoal já entrar plugado. Kézia, como é que tá? Hoje ainda, né? Hoje é dia 2 de outubro, a gente já tem 17 dias basicamente de venda, se não esgotar antes disso. Como é que tá preço, condição? Dá para parcelar? Como é que funciona? Cara, lá no Simpla dá para parcelar em até 12 vezes. O preço agora, me perdoa, não vou lembrar o valor do último lote. Quanto é que tá? Quanto, Pri? 67. 67? Uhum. 67, faltam pouquíssimos ingressos, assim. A gente está bem contente realmente com o quórum aí dessa edição também. Pode vir com energia alta, vai ser muito bacana mesmo. E tem 2 situações aí. Primeiro que eu chego na sexta-feira à noite, e aí se alguém quiser me levar para sair no Rio de Janeiro, eu quero, porque eu fico lá abandonada na sexta-noite. Olha, E no sábado, depois do evento, provavelmente a gente vai almoçar em algum lugar e tal. Então, de repente, já para avisar o pessoal que quiser almoçar com a gente depois do evento, a gente sai do evento e para em algum lugar. Deixa eu te contar um negócio, Kézia. Dar umas risadas e tomar um chopp também. Agora você falou minha língua. Porque eu já ia falar o seguinte, eu tô segurando a segunda desvirtualização do Bruno Resolve para o dia do Cariocas em Rede. Então você não me vem com essa história, vamos tomar um café? Pelo amor de Deus, entendeu?
Eu não tô aqui para isso. E a Marise? Vamos beber. Vamos beber, vamos Certo. beber. Marise já tá falando aqui. Você leva a Dalva, por favor, que a Dalva é companheira. Os. Exatamente. Anderson não, que Anderson não bebe. Nélio, Cara, quando o Bruno bebe, pelo amor de Deus. Cara. Não Pelo entendi, amor senhor. de Deus. E eu também não bebo, não, mas eu sou boa companhia aí pro happy Não, hour. mas eu não entendi. Desculpe, internet, mas, por favor, Anderson, fundamente. Repete, Anderson, aquele novo. Não, eu ouvi, cara. Eu falei que quando você bebe, sai de baixo, malandro. Só isso. Bom, tá ao vivo, eu não vou entrar em detalhes aqui da reação. Deixa pra lá. Deixa. Manda um beijo pra ele aonde. Não, é mais uma solta. provocação, é mais uma provocação pro evento. Só quem for lá vai ver. Vai ver Não o que vou dizer. acontece quando o Bruno bebe, né? Quando o Bruno bebe, exatamente. Sabe o que acontece quando o Bruno bebe? O Bruno continua sendo uma pessoa de RH muito sensata e que vai sempre passar a melhor solução para você. Não sou que nem essa gente, não sou que nem esse povo que vem de curso de inteligência emocional e arranha o marido não vai para a polícia, não. Ok. Ok, João Kleber. Leva, Priscila, coisa linda, né? Então vamos lá. Nélio, o que a gente pode esperar da sua participação no Cariocas? De novo? Já falei muita coisa boa. É verdade. Mas a tua mensagem final, finge... O entrevistador é um merda. Fala qualquer coisa, só para fechar. Não, então, bora lá. Deixa eu dar uma recapitulada, uma cortada na história. Vai ser um foco mais na... expectativa, então. A sua expectativa. Minha expectativa. Tá, legal. Minha expectativa tá altíssima. É a primeira vez que eu vou palestrar no evento da PRI, da KESE, então eu quero dar o melhor do que eu posso, do conteúdo de oratória, de palco. Quero realmente ver que tá todo mundo transformado ali na plateia, todo mundo conseguiu tirar algum valor ali para sua vida, para sua jornada. A ideia é essa, causar impacto aí com... É 1 hora, Pri, que a gente tem para apresentar? 1 hora, né? Uhum. Então, fazer dessa hora a melhor experiência de hora de oratória que todas as pessoas que vão terão na vida. É isso, cara. Show. Melhor do que isso, só no dia. Inclusive, Nélio, eu tenho certeza que você vai apresentar muita coisa nova pra gente, muita técnica, mas assim, uma técnica minha, que não sou especialista em oratória, 2 talagadas de praianinha antes do discurso, você vai, que é uma maravilha. Anderson Clayton, sua expectativa para o Cariocas em Rede, vai falar Connect, olha só, desculpa, o Connect também vai acontecer. Cara, não confunde, eu já tô confundindo também, mas não confunde não. Não, mas são 2 eventos importantes para o Rio de Janeiro, estaremos em ambos, isso que importa. Sim. Mas para o Cariocas, como vai ser? Cara, eu também estou com expectativa lá em cima, até pelo feedback que eu tenho recebido do pessoal, as mensagens que eu recebi hoje após as publicações. Eu espero também dar aí uns insights bem interessantes para o pessoal, para que eles possam se preparar e também ficarem mais calmos aí diante de toda essa revolução, tentar desmistificar um pouco tudo isso que o pessoal está criando, enfim, essa pergunta que o pessoal fez hoje, por exemplo, se a família vai acabar, enfim, tentar dar o máximo de mim, como o Hélio falou também, para que as pessoas saiam de lá mais esclarecidas, né? Legal, agora eu sei o que eu posso esperar do mercado de trabalho diante de toda essa revolução, o que eu posso fazer e mais ou menos por onde que eu posso caminhar. Eu espero entregar esse tipo de conteúdo para vocês lá. E espero ver vocês lá. Show. E da minha parte, a minha expectativa é que a gente consiga trazer uma informação de qualidade, porque foi uma coisa que eu e Priscila e Kézia, a gente conversou desde o começo, né, de trazer um assunto que é recente, é atual, preocupa a todos, e a gente consiga abordar de uma forma leve, uma forma agradável, que a gente consiga contextualizar de fato dentro do que está acontecendo no mercado. E podem esperar também Coca Zero, porque eu não bebo, tá? Não bebo. Só para vocês saberem. E eu não bebo, tá? Eu escolhi esperar. E vocês podem também esperar que o Anderson vai rir pro evento inteiro, porque eu continuo falando sério e ele fica rindo. Isso vai acontecer ao longo do evento. Então, se vocês querem ver isso, Cariocas em Rede, dia 19 de outubro. É isso aí. Na próxima quarta, eu vou estar com o Nélio aqui de novo. Eu só não sei o horário. Qual o horário, Nélio?
9 horas. A gente também não sabe o horário. É 9 horas? Tá no mudo, né? Tá no mudo. Tava falando. Você sabe o horário, né? Então. Da semana que vem? Eu acho que é 9 horas. Ok, a gente vai. Eu vou divulgar ao longo da semana o horário da próxima Isso. semana. Foda-se. Mas, assim, é da mesma forma que a gente está fazendo aqui a chamada para o Cariocas. A gente vai em breve fazer também a chamada para o evento que a gente vai ter no começo de novembro, né, Anderson, do projeto RevTech. Fala um pouco sobre o evento também. A gente espera, vai ser um primeiro evento que a gente vai produzir aí, de fato, né? Porque hoje a gente só tem participado de diversos eventos, inclusive hoje fechei mais um. É por isso que eu estou confundindo. E a gente, de fato, vai fazer o primeiro evento produzido por nós. O que a gente pretende fazer é preparar as pessoas, dar ferramentas para que elas possam de fato fazer alguma coisa e se antecipar diante toda essa mudança que está vindo. Então, vamos ter palestras, vai ser dia 9 de novembro, dia 9 do 11, em Botafogo. Onde mesmo? Em Copacabana. A gente ainda vai fazer a divulgação, estamos preparando todo o material de divulgação, mas a gente vai ter palestras minha para dar uma introdução, vamos ter Flávio Valiati falando lá sobre novos modelos de recrutamento, o que vai mudar, entregando de fato ferramenta, tá, gente? Não simplesmente chegando lá e falando o que vai acontecer, explicando para você o que você pode fazer, é bem diferente. O Bruno vai estar com a gente também, falando sobre liderança 4.0, e no final a gente vai ter no final a gente vai ter uma palestra muito interessante de um amigo meu que se chama Dalmo, que ele faz muitas palestras sobre inovação. E a ideia deles é explicar para vocês qual o perfil de profissional para que ele possa inovar. Tá? Então, ou seja, é muito material bacana para que vocês possam, de fato, sair de lá. O nosso objetivo é fazer com que você saia de lá com ferramenta e com a cabeça virada do avesso, para que você possa sair de lá, cara, o que eu vou fazer? Eu vou sair de lá energizado. O que eu vou fazer agora? O que eu vou inventar? O que eu vou criar? Como que eu vou inovar? O que eu posso fazer dentro da minha área? Essa é a nossa expectativa. E a Pri vai estar lá com a gente, porque ela ganhou um evento. Olha. A gente sorteou um ingresso no último sábado e ela ganhou, olha a coincidência. Vou jogar um compliance nisso. Olha só, quem é o... Mas não tem mais um palestrante, não, Anderson? Não, são nós 4. São 4. Eu. Isso. Flávio, o Anderson Valiati e o outro rapaz. E o Dalmo. Tá. São 4. E no final vai ter uma roda de... Não, para mim no final vai ter um debate, né? E esse debate vai ser conduzido pelo Daniel Cunha. Daniel. Deve ser por isso que você está confundindo. Ele que vai mediar o debate ali no final entre nós 4. Pode ser. Vai estar todo mundo energizado no final, vou vender cerveja na porta. E aí, gente... a Andressa, desculpa te interromper, erro meu. A Andressa, minha esposa e minha sócia, vai estar lá também. Ela que vai abrir o evento, ela que está organizando a porra toda, porque eu não sei fazer essa merda. Já sabe que vai ficar de castigo uma semana, né? Porque ia acabar lá. Agora ferrou. Lembrar dela. Agora ferrou. Não ia acontecer isso, porque sabe quem eu vou chamar para a live para anunciar isso? Anderson. O Anderson não vai ser nem convidado. Isso aí. O Anderson não vai ser nem convidado. Ótima escolha. Eu também acho. Entendeu? É uma pessoa que vai no McDonald's comigo, uma pessoa que fecha. Então, assim, desculpa, não vai acontecer. Então, em breve, a gente tem aí 3 eventos importantes, né? Para o Rio, que está tão pobre assim de realização de eventos, a gente tem 3 eventos importantes em breve, que nós vamos ter Cariocas em Rede, dia 19 de outubro, o evento do projeto RevTech, que tem um nome, mas eu esqueci agora, mais uma coisa que eu esqueci. O Novo Mundo em 4.0. O Novo Mundo em 4.0, no dia 9 de novembro, e temos depois o Connect-se no dia 21 de novembro. E na próxima quarta-feira estaremos eu e o Nélio aqui. Eu não sei o horário que a gente vai estar, mas ao longo da semana a gente vai confirmando. Vamos estar também com a Andréa Greco e com a Tatiana Galo, que é a mestre de cerimônias do Connect desse ano, para a gente poder também falar um pouco. Eu virei o classificado dos eventos do Rio, mas graças a Deus, com muito prazer. E você, se você quer divulgar um batizado, uma roda de biriba, um poker, fale comigo, a gente faz uma live também.
Obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui. Nélio, obrigado. O Nélio já deve estar assim, não vou fazer live com esse garoto de novo, não. Obrigado, Nélio, obrigado. Que nada, obrigado. simpatia, cara. Isso aí, é assim que a gente toca as coisas. Não, mas eu não sou simpático, eu finjo, é um personagem. A Késia também, pelo visto, acho que a Késia caiu, né? Que pena. Beijo, Késia, se estiver assistindo depois pelo YouTube. E é isso, gente. Até percebi que a Késia já não está aqui nos meus bonequinhos. Deve ter caído, não sei. Mas, enfim, beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora. Tá só paradinha. Oi? Ela tá aqui. Cadê a Késia? Ela tá aí, ó. Ué, caralho, por que a Késia saiu? Então, oi, Aí, Késia. cara. A Késia tá aqui na minha tela, que tá aqui, ó. Tá aqui Não, agora eu tô pela Késia. Késia, obrigado, tá? De verdade. Obrigado pela participação. Sei que você é tímida de verdade, então obrigado aí por ter participado com a gente. E gostou da tua estreia? Que me estreia? Eu? Estreia na minha live, mulher. Agora, já tô Saiu todo lá. mundo? Já sou cachorro magro, já. Não, gente, eu tô falando com a Késia que tá respondendo a Priscila. Tá, você tá falando comigo, pô. Não, Késia. Acho que a Késia não tá ouvindo, não. O que aconteceu? Olha lá, gente. viu? Aquele momento que... Isso é 4.0, gente. Aquele momento que a internet caga a porra toda. Késia, Ele tá perguntando se você gostou de estrear no canal dele. É estreia isso? a sua é. Tu nunca Pô, veio. eu tô um nojo mesmo, então, hein? Não, mulher, deixa eu te explicar. É a sua estreia no meu canal. O canal já tá estreado. A sua estreia no meu. Foi bom, eu acho, né? Não sei, vocês que têm que dar o feedback, não sou eu. Foi ótimo. Inclusive, semana que vem a Késia está comigo numa live só dela. Mentira. Então, mas em breve, hein, Késia? Vou te chamar. É isso, gente. Boa noite para todos. Obrigado para quem ficou com a gente até agora. E até o dia 19 de outubro. Boa noite, gente. Carioca. Boa noite. Espero você. Até lá. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até Tchau, lá. gente. Valeu, Boa gente. noite. Tchau, tchau.